A preocupação de como o mundo está mudando tão rápido com a inteligência artificial é grande. Temos nomes como Elon Musk, Steve Wozniak pedindo uma pausa de 6 meses no desenvolvimento das inteligências artificiais. Tem gente que pensa que a pausa precisa ser ainda de mais tempo. O que as pessoas têm medo é que o desenvolvimento de uma superinteligência pode levar à extinção humana. E a verdade é que existem razões reais para ter medo do uso da inteligência artificial, mas não como nas cenas do Exterminador do Futuro. Uma razão para ter medo da inteligência artificial é que as pessoas podem usar ela para fazer coisas que normalmente não seriam capazes de fazer. Se alguém pode ter um especialista, um expert em qualquer assunto na ponta dos dedos, sem escrúpulos morais para ajudá-lo, essa pessoa tem uma enorme fonte de poder para fazer o mal. Só que isso também poderia ser dito sobre o desenvolvimento da internet ou até mesmo da imprensa. E no final a gente acabou se adaptando. Tem gente muito mais preocupada com o fato de a gente usar a inteligência artificial para substituir a companhia humana do que com o poder da inteligência artificial de fazer o mal, como o cientista Tim Anderson. Esse cenário foi bem explorado em filmes como Ela e agora está acontecendo na vida real. Os companheiros de inteligência artificial estão aqui e têm o potencial de se infiltrar nos nossos relacionamentos como uma imitação da realidade. Com um software de geração de imagens como o Stable Diffusion, que é capaz de gerar corpos perfeitos que podem se envolver em qualquer ato que você quiser de forma hiperrealista, a realidade se misturou totalmente com a fantasia. Não é mais limitada pela necessidade de aceitar humanos reais e imperfeitos representando os papéis. As pessoas já têm namoradas e namorados alimentados por inteligência artificial. E mesmo que a gente saiba que a solidão pode ser um problema na nossa sociedade, esses amigos fake só aceleram a tendência das pessoas de se refugiarem na fantasia. A mídia social foi a primeira a fazer isso, substituindo a nossa necessidade de amizade por amigos de mentira. Pessoas que a gente segue, acompanha a vida não real delas e o consumo de conteúdo sem fim. Rolar e enrolar o feed do Facebook, do Instagram, do TikTok e por aí vai. Esses são só exemplos de onde a tecnologia está nos levando. Mas não vamos falar sobre inteligência artificial ou mídia social, mas sobre o problema real, ou seja, simulação e imitação da vida real. Antes da civilização, a tecnologia ampliou nosso alcance. O fogo nos permite cozinhar alimentos, nos permite comer mais tipos de alimentos com menos esforço para os nossos corpos. Lanças, arcos e flechas nos ajudaram a caçar melhor. O surgimento da civilização impulsionado pela agricultura já nos permitiu criar algo que nunca havia sido criado antes: um ambiente artificial. Esses ambientes artificiais foram as primeiras cidades. Apesar de 100 mil anos vivendo na natureza, as cidades nos permitiram viver em manifestações físicas de realidades que só existiam em nossas mentes. Edifícios de pedra, como no Antigo Egito, usavam formas geométricas que não tinham equivalente no mundo natural. A história da civilização, portanto, é a de aumentar o nosso poder, de simular uma nova realidade. Primeiro a gente tinha cidades, depois templos e outros grandes edifícios que podiam criar ambientes sobrenaturais. Mais tarde, nós desenvolvemos a escrita. A escrita nos possibilitou simular a escuta de um ser humano sem que ele estivesse presente. O desenvolvimento da imprensa permitiu que muitos escritos fossem disseminados e, dessa vez, sem a necessidade de uma pessoa escrevê-los à mão. Mais simulação. Os relógios nos permitiram criar um sistema de tempo, uma representação artificial do ritmo circadiano dentro dos nossos corpos, mas desconectado do ritmo do mundo natural. Ruas e estradas, começando pelos romanos, simulavam os antigos caminhos que os humanos e animais usaram por milênios, mas agora traçados com precisão geométrica e não com os caprichos da paisagem. Mas tudo isso não foi páreo para as simulações da Revolução Industrial. Trens e carros eliminaram a necessidade de viajar em um ser vivo. Era uma simulação daquela coisa, sem caprichos ou fragilidades da vida. Com a chegada da calculadora, a gente pôde simular a atividade humana de cálculo, indo cada vez mais rápido. Câmeras, fonógrafos, rádios e depois a TV podiam produzir a fala e a aparência humana. Os humanos reais não precisavam mais estar presentes para sorrir, conversar, cantar ou dançar.
finalmente, na era moderna, desenvolvemos a internet, que nos permitiu conectar uns com os outros, mas ainda distantes uns dos outros. As redes sociais foram a cereja do bolo. O que a inteligência artificial nos deu agora, se não outra simulação? Dessa vez removendo o ser humano totalmente do outro lado da equação? Tudo isso pode nos levar a um resultado terrível: a alienação. A indústria da autoajuda surgiu para nos ajudar a lidar com esse problema fundamental e seus 3 filhos: a solidão, a depressão e a ansiedade. Mas a autoajuda é como colocar vasos em plantas em uma gaiola, em uma jaula, para deixá-las mais confortáveis. Limitadas pelas paredes da gaiola, as plantas não podem se expandir além dela. Da mesma forma, a autoajuda pode dar conselhos úteis e inspiração para as pessoas, mas acaba por limitá-las ao propor situações simples e fáceis para problemas complexos e individuais. Não precisamos ajudar a nós mesmos, mas uns aos outros. A tecnologia nos permitiu criar representações da realidade em mais e mais formas, e ao fazer isso, nos afastamos cada vez mais da verdadeira realidade. Nós deixamos de estar presentes. Pode ser por isso que a hipótese de simulação do universo é tão popular agora. Afinal, a gente já vive uma simulação feita por nós mesmos. Por que o universo inteiro não deveria ser uma simulação? No entanto, esse tipo de pensamento é mortal, porque quanto mais distantes estamos da realidade, mais nos encolhemos na desconexão. E isso é a morte. Deixamos de ser humanos. Ao invés de sermos mestres de tudo que a gente criou, somos seus escravos, voluntariamente. Nós não precisamos ser conquistados pela inteligência artificial. Vamos deixar que ela nos conquiste, e enquanto contemplamos salvaguardas para tentar impedi-la de nos ferir, sua própria natureza vai tirar a nossa humanidade. Eu não estou dizendo que eu sou a favor da pausa e para retrocedermos com o relógio da tecnologia. Nós temos o poder de dominá-la. O que nos falta é entender o que significa estar no controle. Nós fomos feitos para viver em comunidades que coexistem com o mundo natural, para dançar sobre as estrelas e estar em paz com a realidade. E isso não é um estado primitivo e indesejável, mas parte do que significa estar no mundo. A tecnologia nos permitiu ampliar o nosso alcance e entender mais nos últimos 200 anos do que sabíamos por milênios antes disso, mas também nos permitiu colonizar a realidade, substituindo a pouco por uma jaula feita de mentiras e simulação. Como escapamos da jaula, da prisão? Não é que a gente deve fugir e viver fora da grade, até porque a gente não pode fugir de nós mesmos e do mundo que a gente construiu. Porque se a gente fugir para viver como eremitas, nossa linguagem e as nossas ideias vão seguir a gente. Nós precisamos enfrentar os nossos medos do mundo como ele é. O que o cientista Tim Anderson está oferecendo é o contrário do que Platão fez na sua alegoria da caverna. Platão acreditava que poderíamos nos libertar do mundo de mera forma e aparência, pensando sobre o mundo e assim escapando para o mundo ideal. Tim acredita precisamente no oposto. Pensar no mundo e colocar isso em palavras apenas afunda o nosso buraco e fecha a nossa jaula com mais força. Acreditar que a filosofia nos diz algo novo sobre o mundo é um produto de uma mente doente. A filosofia só pode te lembrar do que você já sabe. Então, em vez de nos refugiarmos em uma fantasia cada vez mais abstrata que confundimos com a realidade, a gente pode aprender a estar presentes, realmente presentes. Precisamos reconhecer que quando interagimos com o ser humano cara a cara, a gente está nos envolvendo em uma conexão que vai muito além das palavras ou gestos trocados. Essa capacidade de se conectar de maneira profunda com os outros é exclusivamente humana. É o nosso superpoder que a gente abandonou em favor da simulação. Da mesma forma que a gente tem que gastar tempo interagindo com coisas que os seres humanos não criaram, a gente tem que olhar para as estrelas. Quando foi a última vez que você saiu à noite e olhou para cima? A gente precisa passar tempo com a natureza, ouvir os sussurros que vêm por entre as árvores, no fundo da floresta e nos topos áridos das colinas e nas dunas do deserto. Mais importante ainda, nós temos que reconhecer que a linguagem é um meio para um fim e não um fim em si mesmo. Tudo que a gente sabe e entende sobre esse mundo deve ser integrado dentro dos nossos cérebros, incluindo o que é expresso na linguagem. Aí ela ganha sentido, e é nessa construção de sentido que a gente ganha conexão com a própria realidade, inclusive com as nossas próprias criações. Se você praticar, você vai perceber essa integração na mente e o significado que vem dela.
É o que acontece quando a gente escuta ao invés de apenas ouvir. Acontece quando a gente observa ao invés de simplesmente ver. É o que acontece quando a gente conta as árvores e recuamos para ver a floresta. Quando tentamos representar o mundo real, se perde a integração, se perde o sentido e nos perdemos também. Mas você não pode alcançar a integração se você estiver constantemente distraído pela simulação. E com os novos amigos de inteligência artificial, essa distração só vai aumentar. As inteligências artificiais vão se tornar os nossos carcereiros, não na violência, mas em uma simulação de conexão. Como as redes sociais têm mostrado, a gente não está preparado e nem mesmo ciente de que precisamos e de como lidar com isso. Então, antes que a cela da prisão se feche para sempre, a gente precisa acordar e reconhecer que o que a gente quer é o que a gente sempre teve disponível. Mas a gente tinha muito medo de sair e pegar. E o que pensávamos e precisávamos nunca vai nos fazer felizes, mas vai nos fazer prisioneiros dos nossos próprios desejos. E você? O que você pensa sobre a evolução das inteligências artificiais? Você concorda com o cientista Tim Anderson sobre a prisão das inteligências artificiais? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.